ensino médio, eu tive um professor de história muito doido. Ele chegou na sala um dia e falou pra gente que um professor dele da faculdade tinha jogado uma maldição nele. Que a maldição era uma ideia, que assim que ele escutou a ideia, ele passou a olhar para as pessoas e enxergar as pessoas mortas. Eu falei, cara, isso é muito massa. Eu duvido que acontece isso, né? Imagina alguém poder te falar uma coisa e aquela coisa entrar na sua cabeça e você passar a olhar para as pessoas e ver as pessoas mortas. Aí ele ainda falou assim pra gente, olha, vocês querem que eu conte a ideia? Eu falei, claro que eu quero, né? Legal isso. E eu lembro que tinha um colega que falou assim, não, por favor, não faz isso não. E ele contou e, por mais esquisito que pareça, realmente funciona. A partir do momento que ele me contou aquela ideia entrou dentro da minha cabeça, eu comecei a olhar para os meus colegas do lado e comecei a ver todo mundo morto. E eu faço isso até hoje. E eu vou contar essa ideia para vocês agora. Eu espero também que vocês fiquem amaldiçoados e que vocês passem a ver as pessoas mortas. A ideia que o professor de história da faculdade dele tinha passado para ele é que, assim como ele estudava as pessoas do passado, no futuro as pessoas vão estudar a gente. E ele começou, daí então, a imaginar como que a gente ia ser visto no futuro. Né? Eu vou crescer, viver, envelhecer, morrer, e alguém no futuro vai falar de mim, talvez daqui a 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Como é que eu vou ser enxergado no futuro? E o ponto principal, na verdade, não é ver as pessoas mortas, é ver as pessoas fazendo o papel de bobo. Como assim? Quando a gente olha para o passado hoje, é muito comum a gente olhar para a pessoa e falar assim, cara, eu não acredito que esse povo fazia isso daquele jeito, não é possível. E na escola a gente realmente tinha vários exemplos disso. Eu lembro que tinha um cara que era um autor genial de livros, que foi o primeiro cara a escrever em prosa e não em verso. Calma aí, o que vocês estão falando? Todo mundo achava que antigamente, para escrever um livro, o livro tinha que rimar. E de repente teve um cara que foi genial e falou, poxa, eu vou escrever um livro que não vai rimar. Tipo assim, foi uma revolução. Falei, mas isso é muito óbvio que você não precisa escrever um livro que rime. Né? Você tem o caso do Galileu. Durante a Idade Média, você tinha uma série de discussões que eram baseadas em filósofos da antiguidade, discutindo o que aconteceria se você jogasse uma bola maciça, uma bola oca do alto de uma torre, se a bola ia cair primeiro, se a bola ia cair depois. Aí vem um Galileu e fala, cara, se a gente parar de discutir, jogar a bola e ver qual que cai primeiro. Nossa, que genial, cara. Aí você fala, mano, mas o cara é um gênio por causa disso. Tipo assim, ninguém tinha pensado nisso sem ser ele. E é muito louco isso. Você tem um cara que enxerga uma coisa que pra gente depois é muito óbvia, mas que na época simplesmente ninguém conseguia pensar. E isso faz com que a gente enxergue essas pessoas como idiotas hoje. Não é possível. E aí você começa a pensar o seguinte, eu estou fazendo agora, nesse momento, alguma coisa muito besta, que é muito óbvio que é bobo, e a solução é muito simples, mas eu não sei o que é, eu não estou enxergando. E daqui a 100, 200, 1000 anos, alguém vai lá e falar assim, o que esse povo estava fazendo? Não é possível que eles não perceberam isso. Isso é tão maluco, que você para... Vamos falar do Einstein. A teoria pelo qual Einstein ganhou o prêmio Nobel, você vai pensar, poxa, é uma coisa complicadíssima, deve ser super sofisticada. Não, não é. Você pega um aluno aí de 15 anos, de menos, de 12 anos, com meia hora você explica totalmente a teoria para ele, ele entende todos os aspectos dela. As ideias mais geniais, elas são tiradas do lugar que parece que são muito diferentes para a gente no começo e são muito inovadoras, mas depois que a gente escuta elas e entende elas, na verdade, elas são simples. E isso é que é a beleza disso. Ou seja, eu vou repetir, tem alguma coisa muito óbvia acontecendo aqui que está muito errada, muito boba, e eu não estou vendo, e no futuro eu vou ser julgado por isso, eu vou ser visto como um bobo, como um idiota. E isso mexeu muito comigo, não sei se mexeu tanto com os meus colegas, mas eu comecei a pensar muito nisso. O que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? O que está acontecendo aqui que é muito óbvio? E depois de um tempo, esse mesmo professor foi dar uma aula sobre o sistema fordista, como é que o Henry Ford, o fundador da empresa, da fábrica de carros Ford, criou um modelo de trabalho onde você tinha uma esteira, as peças vinham vindo, em vez de uma única pessoa construir o carro inteiro, cada pessoa se especializou em uma peça do carro, e cada peça de carro que vinha uma pessoa apertava um parafuso, outra pessoa vinha apertava outro parafuso, outra pessoa vinha apertava outro parafuso. Os profissionais, cada profissional não entendia mais o todo, como que o carro era feito, cada profissional só apertava um parafuso e tudo tinha um tempo muito específico para acontecer, numa sequência pré-determinada.
E quando aquele professor falou aquilo, eu entendi o que a gente estava fazendo. Eu olhei para o lado e falei, cara, eu acabei de perceber uma coisa muito idiota que a gente está fazendo, mas que como a gente está imerso nela, a gente às vezes não percebe, que é a escola. A escola que eu estava era a coisa muito idiota pela qual eu vou ser julgado no futuro, com certeza. E acabou que isso teve um impacto muito grande na minha decisão de me tornar professor depois. Do que eu estou falando? A escola hoje, ela funciona exatamente da maneira que funciona uma fábrica do Ford, uma esteira fordista. Eu entro num horário, tem um professor que vai lá, aperta um parafuso, ele não sabe o que o outro professor vai fazer, outro professor chega, me aperta outro parafuso, eu vou para outro horário, o professor chega, aperta outro parafuso. No final, as 3 aulas que eu tive, as 3 pessoas apertando o parafuso, eles tinham conexões para ser feitas ali que não foram feitas, e é como se eu tivesse aquele tempo para fazer tudo aquilo. Eu tenho que ter aquela aula de 50 minutos, a esteira anda um pouquinho, eu tenho mais um pouco, depois eu tenho uma avaliação que tem que ser daquele jeito para todo mundo. E isso não faz o menor sentido. Só para a gente entender como é que isso não faz o menor sentido, imagina essa cena. Você chega no consultório de um médico, você está lá na sala do consultório esperando, o médico sai de dentro da sala dele, em vez de chamar um paciente por paciente, ele chega na sala, vira para todo mundo que está na sala de espera e fala assim, ó, eu vou dar aqui para vocês aqui um antialérgico e semana que vem vocês vêm aqui e tomam esse outro xarope aqui, essa vacina. E vai embora. Tipo, fala isso para todos os pacientes lá que estão lá. Um paciente fala, você tá maluco, cara? Porque, tipo assim, eu vim aqui, na verdade, porque eu quebrei o joelho, não estou com alergia. O outro vai falar assim, olha, eu até estou com alergia, mas eu tenho uma reação muito forte desse remédio, eu não posso tomar esse remédio. Né? Quer dizer, a gente acha absurdo se um médico tentar atender todos os pacientes com problemas diferentes, com situações diferentes, todos ao mesmo tempo, do mesmo jeito. A gente acha que o atendimento médico ele tem que ser personalizado, tem que ser individualizado. Por quê? Porque a gente entende que o corpo humano é uma coisa biológica, não é uma coisa mais do mundo das ciências exatas, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, como é que a gente aceita um professor fazer isso? Como é que a gente aceita um professor chegar numa sala de aula e falar a mesma coisa para todo mundo? A gente acha que os alunos que estão lá são o quê? A gente aprende com o cérebro é um órgão biológico. A mesma lógica que se aplica a qualquer coisa da medicina tem que ser aplicada ao nosso aprendizado. Não faz sentido nenhum você querer dar a mesma aula no mesmo tempo, para os alunos passando na mesma esteira, sendo que você tem alunos que têm necessidades diferentes, recebem os mesmos estímulos de maneira diferente, têm sonhos diferentes, querem chegar em lugares diferentes, têm gostos diferentes, têm capacidades diferentes. Bem, isso não faz o menor sentido. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando sobre essas novas maneiras de enxergar as coisas, as pessoas, as instituições? Porque eu acredito muito que mudar a maneira como a gente enxerga algo inicia revoluções. Eu gosto muito do caso, por exemplo, do Galileu. O Galileu construiu a primeira luneta top, né? E ele olhou para a Lua, foi o primeiro ser humano a conseguir olhar para a Lua com uma luneta top. Quando ele olha para a Lua, ele vê uma coisa que choca ele. Porque antes dele conseguir olhar a Lua, quando a gente olhava para o céu, a gente via a Lua parecendo uma esfera perfeita. E aí você já tinha todo um conceito de que no céu tudo era perfeito, todos os corpos celestes eram esferas perfeitas. Ele olha para a Lua, ele vê crateras, montanhas, o solo todo arrebentado, né? E aquilo, essa nova maneira de enxergar algo, inicia uma revolução na cabeça dele que acabou mudando completamente o mundo. Porque quando ele olha para aquela Lua toda arregaçada, toda arrebentada, a superfície toda destruída, ele olha depois para uma bola e fala assim, cara, essa bola aqui também parece muito perfeitamente lisa. Mas será que ela não é igual à Lua, não? Será que se eu olhasse para ela aqui, conseguisse olhar para ela assim, muito de perto, eu não ia ver que na verdade essa bola estava toda arregaçada, a superfície dela não? Toda cheia de rugosidades e poros que eu não consigo ver a olho nu? E esse chão aqui, que também parece muito liso, será que se eu visse esse chão aqui, igual eu consegui ver a Lua, né, que seria hoje para a gente um microscópio, que ele não construiu, eu conseguiria ver nesse chão aqui também uma série de coisas que seriam parecendo montanhas, não sei. E aí ele começou a pensar, cara, olha que massa. Quando eu jogo essa bola lisa nesse chão liso, a bola acaba parando depois de um tempo. E eu sempre achei que isso era uma tendência da bola então que a bola devia querer parar sozinha.
Mas agora que eu estou imaginando que essa bola é toda rugosa, que esse chão é todo rugoso, talvez, na verdade, o que faça a bola parar sejam esses atritos, esses choques entre essas imperfeições da bola e as imperfeições do piso. E aí vem a parte mais legal. Porque depois que ele enxerga uma nova realidade, ele começa a exercitar a capacidade do e se. Cara, se essa bola e esse chão são todos rugosos, como é que as coisas aconteceriam se eles não fossem? Se eles fossem perfeitos? O que acontece se são esses atritos que param essa bola? O que aconteceria se eu pegasse nesse chão perfeitamente liso, uma bola perfeitamente lisa, tirasse a resistência do ar, esses atritos, e jogasse essa bola? Se eu colocasse essa bola em movimento numa situação melhorada, ele percebe que ela devia andar para sempre, que ela devia andar infinitamente. E isso dispara uma revolução na ciência, porque as pessoas já conheciam a teoria, que até então era só uma teoria sem embasamento físico, ninguém acreditava muito nela, do Copérnico, do heliocentrismo, que o Sol é o centro do nosso sistema solar, que a Terra não é o centro do universo. Matematicamente, geometricamente, Copérnico já tinha mostrado isso, mas ninguém acreditava, porque as pessoas falavam, cara, mas se a Terra está andando em torno do Sol mesmo, e ela faz isso a 30 km por segundo, eu ficaria para trás, porque não tem ninguém me empurrando para acompanhar a Terra. E aí essa ideia do Galileu, de que a tendência da bola seria andar infinitamente, fala, não, você estaria acompanhando a Terra sim, por inércia. E aí realmente, depois dessa ideia do Galileu, que ele teve, depois de pensar um pouco, né, olhando para a Lua, ele começa realmente a revolução copernicana. A Terra sai do centro do universo. Olha que legal isso, o cara enxerga uma coisa de uma nova maneira, isso muda a maneira dele pensar, ele exercita a capacidade da imaginação. Se isso é assim, mas como seriam as coisas se fossem diferentes? Né? E essa sequência de eventos, eu acho que a gente pode vivê-las também hoje, se a gente começar a tentar enxergar as escolas, o sistema escolar de uma outra maneira agora. E é exatamente por isso que eu contei toda essa história. O professor universitário do meu professor amaldiçoou ele com uma ideia. E esse professor me amaldiçoou com a mesma ideia. E eu quero não amaldiçoar vocês, mas eu quero abençoar vocês com essa ideia que quando entra na nossa cabeça pode fazer a gente enxergar as coisas de um jeito diferente. Eu não quero amaldiçoar vocês para ver pessoas mortas, eu quero abençoar vocês para vocês verem que o sistema escolar atual está morto. Ele está todo errado, ele não é essa perfeição de uma esfera perfeita, que a gente possa exercitar a nossa capacidade de imaginar. E como seria então o sistema escolar se ele fosse mais perfeito, se ele não tivesse essas imperfeições que eu agora sei que ele tem? E como é que vai ser isso quando eu pegar e colocar isso em movimento? Muito obrigado.